Bom pessoal, olá a todos. Muitas pessoas aí sugeriram, né, nos vídeos de Reis que eu fizesse um vídeo sobre juízes, né, que eu falei para as pessoas sugerirem qual livro elas queriam que eu abordasse. Então vamos lá começar então uma nova sériezinha. Vamos analisar então esse livro de Juízes, que também é muito interessante. Lembrando que tem algumas coisas aqui que são um pouco delicadas para pessoas mais sensíveis, tá? Então, quem não quiser assistir ao vídeo, não assista, tá? Porque eu já estou avisando previamente, tá bom? Aqui no capítulo 1 de Juízes, eu achei curioso o seguinte, que o livro começa com a morte de Josué, que fala assim, ó: e sucedeu que, depois da morte de Josué, então é algo que acontece logo em seguida, a morte de Josué. Só que quando chega no capítulo 2, dá a impressão que você tem um novo começo do livro, porque dá a impressão que a história começa aqui, novamente, após a morte de Josué. Então vamos ler aqui primeiro o capítulo 2, ó. E havendo Josué despedido o povo, então quer dizer que ele estava vivo ainda, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, que fizera a Israel. Aí faleceu, porém, Josué. Aí é só aqui que ele morre, ó, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Então é curioso, né, que dá a impressão que o livro tem dois capítulos iniciais, o capítulo 2 e o capítulo 1, tá bom? E aqui no capítulo 1 diz assim, ó, após a morte de Josué: sucedeu que, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Então aqui é o próprio Deus dizendo, ó: eis que entreguei esta terra na sua mão. Então o que o autor está informando aqui pra gente? Que o próprio Deus entregou aquela terra na mão de Judá. Ou seja, Deus ia ajudar eles a o quê? A pelejar contra os cananeus, numa batalha, numa guerra. Então, na visão do autor, é o próprio Deus que dá a vitória, ok? Mas aí o que acontece, ó? Segundo Juízes 1:4, é exatamente isso que acontece. Mas calma que a gente vai chegar na problemática aqui já. E subiu Judá, e o Senhor, aqui é o próprio Deus, lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Então eles tiveram uma batalha com esses dois povos, cananeus e perizeus, e foi o próprio Deus que entregou eles na mão deles. Ou seja, Deus deu a vitória para Judá, segundo a narrativa bíblica. Correto? Correto. Só que aí quando chega aqui em Juízes 1:19, diz assim, ó: e estava o Senhor com o Judá. Então o Deus continuava apoiando eles nas batalhas. E despovoou as montanhas. Então eles estavam ganhando as batalhas. Porém, não expulsou os moradores do vale. Ué, por que não? Porquanto tinham carros de ferro. Ué, peraí. Então Deus ajuda eles a vencer vários povos, mas não ajuda eles a vencer esses moradores do vale, porque esses moradores do vale tinham carros de ferro. Então carros de ferro são mais poderosos que Deus? Deus pode derrotar todo mundo, a não ser que esse povo tenha uma tecnologia superior para a época. Lembrando que aqui a gente está numa época de transição, tá? Da idade do bronze para a idade do ferro, tá? Então é meio curioso, né? Quer dizer que Deus não consegue destruir esses moradores aqui do vale, como fez ali com os outros, cananeus, perizeus, etc., porque eles tinham uma tecnologia mais avançada da época. Então, tire aí suas conclusões, pessoal. Aí aqui em Juízes, no capítulo 2, diz o seguinte, ó: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou. O que ele está dizendo? Aquelas pessoas morreram e nasceram outras pessoas, outra geração, que não conheciam o Senhor. Peraí, como que uma geração seguinte da anterior não conhece o Deus, não conhece o Senhor? É o mesmo que eu disser assim para alguém assim: olha, a minha avó era cristã, mas eu não conhecia Jesus. Meio improvável, né, pessoal? Porque geralmente a religiosidade é transmitida de pai para filho. É muito difícil, por exemplo, uma mulher cristã ter um neto ou um bisneto que não conheça Jesus, porque isso vai sendo transmitido de pai para filho. Mas é o que a Bíblia informa aqui, de uma geração para outra aqui, ó. Aquela geração de Josué morreu e a geração seguinte já não conhecia o Senhor. Estranho, né? Será que eles não conheciam Deus? Ó, e nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então algumas pessoas vão usar esse versículo aqui como um malabarismo. Não, amadinho, eles não conheciam aquelas obras que Deus tinha feito lá com Josué, parar o sol, abrir o rio Jordão. É isso que eles não conheciam. Não, mas aqui tem um nem tão pouco. Quer dizer que são duas coisas distintas. Quer dizer que eles não conheciam a Deus e nem as obras que Deus tinha feito em Israel. Ou para Israel, né? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, que são aquelas outras divindades. Mas por que eles fizeram o que era mal se eles não conheciam o Senhor?
Então fica meio confuso isso daqui, né, pessoal? Aí aqui diz o seguinte, ó. Por eles servirem a Balaíns, Astarote e outros deuses, aquele povo, então Deus fica zangado com eles. Aí aqui no versículo 14 e 15 diz o seguinte, ó. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Inclusive aquela mesma expressão lá de Samuel, né? A ira do Senhor. E os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, ou seja, para machucar eles, para ferir, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado. Peraí, como que o Senhor lhes tinha jurado se eles não conheciam o Senhor, né? Fica meio confuso isso. E estavam em grande aflição. O que o texto está dizendo? Deus levantou inimigos, espoliadores, em todo lugar que eles iam, era porrada neles. Por quê? Porque eles tinham abandonado ao Senhor, um Senhor que eles não conheciam, mas tinham abandonado. Aí em Juízes 2,18 começa a introdução do porquê tinham juízes em Israel. E diz assim, ó. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os liberava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido. O que o autor está dizendo? Que Deus tinha piedade deles, tinha dó, tinha pena, ele se compadecia. Ué, mas se Deus se compadecia deles por causa dos inimigos, ó, por causa dos que oprimiam e afligiam, é meio controverso, porque era o próprio Senhor que levantava esses inimigos aqui, ó, e os entregou na mão dos inimigos ao redor. Então como que Deus se compadecia se era o próprio Deus que entregava eles? Então fica uma coisa bem controversa, né? O mesmo que, por exemplo, eu mandar alguém bater no meu filho e depois ficar com dó porque meu filho está apanhando. Quer dizer, não tem muito sentido. Aí aqui tem uma passagem interessante, né? Que é o rei Eglon. Ediúde, que era um dos juízes, ele fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das vestes, à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo, tanto que ele é ilustrado assim, ó, dando a impressão que era um gordão da época, né? Um homem obeso, esse tal de rei Eglon. E esse Eude vai lá para matar ele. Então Eude, agora é a parte mais sensível, tá? Estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então é uma narrativa meia tosca, né? Quem não gosta, então não veja essas partes, tá? Mas enfim, ele está dizendo que o rei era tão gordo que ele cravou a espada dele até o ventre, até o cabo, né, no rei, e a gordura encerrou a lâmina. E aí começou a sair excrementos do rei Eglon. Aos que vierem reclamar dessa passagem, eu não escrevi a Bíblia, tá, pessoal? Vocês podem abrir a Bíblia em Juízes 3, vocês vão ver que está na Bíblia de qualquer um. E isso também é um reflexo da época que nós estamos lidando, né? Que nem eu falei, o início da Era do Ferro, né? E é curioso que você vê uma era que era uma era bem cruel, né? De muita violência, pelo menos na visão do autor. Que aqui no capítulo 1 nós temos algo parecido, né? Em crueldade, que fala assim, ó. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então eles pegam esse rei aqui, Adoni-Bezeque, eles cortam os polegares das mãos e dos pés. Aí o rei começou a cantar assim: polegares, polegares, onde estão? Tô brincando. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhava as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Então o que ele está dizendo aqui? Que esse rei aqui, Adoni-Bezeque, ele já fazia isso com os inimigos. Ele deve ter feito aqui, segundo o texto, com 70 reis ele cortou os dedos polegares das mãos e dos pés. Aí ele entende que isso aí que aconteceu com ele seria um tipo de vingança, né? Um tipo de lei do retorno, onde Deus se vingou da maldade que ele fazia. E aqui o que me chama a atenção também é que esses povos aqui de Judá, que são os israelitas, eles levam ele a Jerusalém e ele morre ali. Só que Jerusalém na época ainda não era uma cidade de Israel, era uma cidade dos Jebuseus. Então eu achei meio curioso isso, né? Tudo bem que o texto de Juízes informa que eles habitavam juntos, né? Jebuseus, israelitas, etc. Mas é meio curioso, tá bom? Então tá aí, começando aqui Juízes, vocês já viram que Juízes já tem muita coisa interessante. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, que vai estar ajudando a aumentar a atividade. Ativa o sininho, essas coisas que aumentam o engajamento, tá? Por causa do YouTube. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.